linha editorial. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai transformar o seu Instagram numa máquina de fazer dinheiro. E mais do que isso, você vai aprender a gerar conexão com o seu cliente. Bora! Muito prazer, para quem não me conhece, está chegando agora, eu me chamo Erika Teixeira, eu tenho uma empresa aqui no Rio de Janeiro, no ramo da micropigmentação, e hoje lá no meu Instagram, inclusive estou deixando ele aqui para você me seguir, aprender mais sobre esse tipo de conteúdo, eu ensino as minhas seguidoras a criarem conexão com o cliente, a desenvolver um posicionamento de marca único e sim, a usar as mídias sociais, mais precisamente o Instagram, para fazer isso, porque é possível, tá? E eu já quero começar nesse vídeo aqui, que eu prometo ser muito breve, mas explicativa, além do conceito para você. Primeiro, Erika, o que é uma linha editorial, tá? E eu gosto de dizer para as minhas seguidoras o seguinte: uma linha editorial é a forma a qual uma marca vê o mundo, é a maneira a qual ela se expressa. Ou seja, vamos lá, eu quero dar dois exemplos para vocês. Quando a gente pensa em Rede Globo, né, uma rede de televisão, você concorda comigo que a Rede Globo ela tem todo um estilo de se comunicar, até mesmo nos horários distintos, né? Se a gente pega um jornal mais ou menos aí das 9, das 8 horas, a comunicação dele é completamente diferente do jornal de meio-dia, por exemplo. E agora vamos para um outro nível completamente distinto, né? Rede Globo e MTV, Rede Globo e Multishow. São duas redes de televisão que têm uma forma completamente distinta de se comunicar. Ou seja, são formas diferentes, são óticas diferentes do que aquela marca vai ver o mundo e automaticamente a maneira qual ela se expressa. Quero exemplificar para você também sobre revistas, por exemplo, né? Hoje em dia já não é tão falado, tão comprado e mencionado, mas sim, vamos pensar aí na Capricho, né? Ou na época, por exemplo, na Veja, né? Eles têm uma forma completamente distinta de se comunicar. Ou nos jornais, quem conhece o jornal Meia Hora, né? Que é completamente disruptivo na hora da sua comunicação, né? Os seus vocativos, eles trocam uma mensagem muito descontraída, diferente, por exemplo, do Globo, né? Ou a Folha de São Paulo. Então, o que é uma linha editorial? É a sua forma de ver o mundo, a qual você expressa para os seus seguidores e para a sua audiência, tá? Erika, por que eu preciso ter uma linha editorial definida dentro do meu Instagram? Isso já facilita porque, primeiro ponto, você não vai precisar ficar perdendo tempo pensando em qual conteúdo você vai precisar ter. Precisar postar naquele dia. E um dos principais pontos que fazem com que as pessoas desistem do mercado digital é justamente por não ter criatividade no dia para conseguir criar determinado conteúdo. Então, o que eu quero que você entenda? Criar editorias facilita, cria possibilidades, previsibilidade, até para a sua audiência saber o que você vai estar tratando, né, naquele conteúdo. Então, facilita para que você não precise ficar tendo novas ideias, você vai ter um canal seguido de determinadas comunicações que você vai falar, a sua audiência já espera aquele assunto de você e facilita para que você não tenha que ficar rodando volta em círculos para criar determinado conteúdo. Então, uma linha editorial, ela serve para ajudar na construção do seu conteúdo e, além disso, para trazer pessoas que já precisam do que você oferece. Essas pessoas, elas se conectam com a maneira que você se comunica. Lembra do exemplo que eu dei? Época, Veja e Folha de São Paulo, ou até mesmo o Jornal Meia Hora. Quem lê o Jornal Meia Hora são pessoas que se conectam com essa mensagem, diferente do público do Veja ou da Folha de São Paulo. Então, a forma qual você se comunica, os vocativos que você utiliza, o seu tom de voz, a maneira qual você trabalha dentro do seu Instagram, as pessoas que se conectam com você, elas permanecerão te seguindo, justamente porque através da sua linha editorial você criou formas de falar, conteúdos que comunicam com a sua mensagem, com a sua marca, e você traz pessoas qualificadas que precisam já do que você oferece. Então, se você vende um curso online, se você tem um produto digital, facilita, porque a pessoa já precisa do que você oferece e a sua comunicação já está toda voltada para isso. E para pensar, uma linha editorial facilita para você criar o seu mundo. Você cria o seu mundo com a sua comunicação, com as suas crenças, com os seus valores. Então, as pessoas que estão do outro lado da tela se conectam com você, porque através da sua linha editorial você consegue expor isso para o seu público. E claro, a conexão com os nossos clientes, elas acontecem a partir do momento que a gente expõe os valores da nossa marca. E sites afirmam que
um dos fatores principais que influenciam na compra do cliente é justamente esse, a confiança. Então, ter essa previsibilidade, saber exatamente o que postar, gera essa conexão para com o seu cliente. Érica, e como que eu aplico essa linha editorial no meu perfil? Primeira coisa que eu vou te dar, a primeira dica que eu te instruo é o seguinte: defina qual é o seu mercado. Qual é o mercado que você atua? Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu, Érica Teixeira, atuo no mercado de sobrancelhas, né? Hoje em dia eu trabalho dentro do digital, mas eu tenho uma empresa, sou empresária, trabalho no mercado da micropigmentação. Digamos que esse seria exatamente o meu segmento, né? Defini o meu mercado, agora eu vou definir o meu nicho. Estou no mercado de sobrancelhas, agora meu nicho é micropigmentação. Então eu defino o meu temão, que eu chamo, né? Que é o principal nicho que você vai trabalhar dentro do seu perfil. A partir do momento que você define o seu temão, é importante você definir pequenos teminhas que você vai abordar ali dentro também. Então, uma pessoa que decidiu investir no mercado das sobrancelhas e definiu o seu tema como micropigmentação. Quais são os outros assuntos que ela pode estar desenvolvendo ali para criar conexão com o cliente e com os seus seguidores? Ela pode expor, por exemplo, se o objetivo dela é atrair cliente, expor histórias de clientes que se desenvolveram com o procedimento que ela fez, resultados no pós, se o objetivo dela é atrair alunos, qual material que ela usou, como que ela executou, quais foram os cursos que ela fez, quais foram os insights que ela teve ao longo da jornada dela que levou ela a ter determinado resultado, quais foram os problemas que ela passou na carreira que desenvolveram, né, a aptidão e desenvoltura para que ela não passasse mais por aquele problema, certo? E além disso, te gera muita autoridade, porque para pensar, as pessoas que estão do outro lado da tela e vê que você não somente faz determinado trabalho, mas que resolve problemas de outras pessoas além do seu, um detalhe que para você fazer isso, uma observação, é a caixinha de perguntas. Através da caixinha de perguntas no Instagram, você mostra ali na íntegra para as pessoas que você sabe resolver, além dos seus problemas, o problema dos outros, dentro dessa linha editorial. Lembra disso? Então isso vai facilitar para você desenvolver esse relacionamento com o seu cliente, tá ok? Define o seu temão e define seus teminhas. E para facilitar isso, para pensar quais são os valores da sua marca. Quem é você? Qual é a sua mensagem? O que você deseja atingir? Essas são perguntas que você precisa ter na hora de definir quais são os assuntos que você vai tratar no seu perfil. Porque além da micropigmentação, entenda que você é uma pessoa por trás, você é uma marca, você tem crenças, você tem valores, você tem histórias. E essas são as vertentes, as facetas que você precisa definir qual delas você vai expor no digital. Vou dar o meu exemplo pessoal. Hoje eu trabalho com posicionamento de marca, construção de autoridade, conexão e vendas dentro do Instagram, certo? Então eu, Érica Teixeira, quais são os temas que eu tenho que expor ali? Bom, se eu quero ensinar isso para o meu cliente, eu vou mostrar para o meu seguidor, eu vou mostrar para ele os resultados que eu possuo, eu vou falar para ele sobre os valores da minha marca, vou falar sobre as etapas da minha carreira que eu passei para hoje estar no nível que eu estou. Eu quero expor para eles também sobre poder feminino, porque isso também tem a ver com assuntos que eu gosto de tratar. Eu vou trazer conteúdos para eles que mostrem as minhas crenças. Tudo isso gera conexão. Deixa eu dar um exemplo para você. Digamos que você foi fazer uma viagem. E aí nessa viagem você vai fazer um passeio de barco. Durante o momento em que você está naquela fila, esperando para entrar no barco, tem alguém na sua frente que está conversando, dizendo que veio do mesmo lugar que você. Na hora você bate um papo com ele, nossa, eu também sou de lá, mas qual é a rua que você mora? E cria um vínculo pelo simples fato de vocês virem do mesmo lugar. E por que isso acontece? É natural que o ser humano ele se conecte com pessoas que têm histórias similares a dele. Pessoas que passaram pelo mesmo processo que ele. É natural. Como eu falei para vocês, a neurociência, ela já comprovou, a emoção, ela é um dos principais motivos na hora da compra, tá? E do mesmo modo, a confiança é um dos principais fatores para que alguém compre de você. Então, quando você expõe parte da sua história, Érica, preciso contar tudo? Não, defina as suas facetas, tá? Que tipo de história você quer contar? O que você quer expor para sua audiência para que ele se conecte com você? Pensa, quais são as facetas que você deseja mostrar a partir de agora? Para isso, analisa quais são os adjetivos que você quer que as pessoas associem em você. Forte, determinada, resiliente, empreendedora, visionária. Crie conteúdos voltados para cada um deles. E agora, para a gente encerrar, Érica, como eu posso usar essa linha editorial de forma estratégica no meu perfil? E eu vou ser extremamente objetiva agora, porque eu tenho certeza que isso vai facilitar muito para você.
Entenda o seguinte, o Instagram, novas pessoas entram e saem todos os dias. Então, se você ficar repetindo seus conteúdos constantemente, se torna repetitivo, chato e as pessoas tendem a sair. Entenda uma coisa, existem 3 principais pontos que você precisa desenvolver dentro do seu perfil para fazer com que essa sua audiência, ela não somente se conecte, mas gere interesse em comprar o que você oferece. E são eles conteúdos de topo, meio e fundo de funil. Érica, o que é isso, né? O conteúdo de topo de funil são aqueles conteúdos para pessoas que estão chegando. São aqueles conteúdos que você não precisa pensar muito na hora de executar, sabe? São conteúdos que serão entregues com mais facilidade. A partir dali, você precisa criar conteúdos de meio de funil. E esse meio é basicamente conteúdos que vão educar a sua audiência naquilo que você faz, lembra do seu temão? Naquilo que você faz e executa. E por fim, você vai para o conteúdo de fundo de funil, que são aquelas pessoas que já entraram naquele circuito e estão junto com você caminhando no perfil. Esse funil, ele serve basicamente para você fazer com que as pessoas passem por cada uma dessas etapas. Você entra no topo, para aquelas pessoas que estão chegando, você desenvolve conteúdos para o meio, para educar aquela audiência que está chegando, e por fim nós temos aquelas pessoas do fundo, aquelas pessoas que já estão com você há um tempo e que ali é o seu momento de educar essas pessoas para comprarem o que você oferece. Então, basicamente, é levá-las nesse trajeto, tá ok? Isso é muito importante. E, Eric, qual é a constância que eu tenho que criar esses conteúdos? Diariamente. Então é importante que durante uma semana, que são 7 dias, você coloque conteúdos para cada um deles, tá ok? Não adianta você ter um Instagram para colecionar seguidores. O Instagram, ele precisa sim servir para você criar conexão com a sua audiência, valor na sua marca e venda também, inclusive. Então, crie conteúdos para cada um desses nichos, para pessoas que estão chegando e precisam conhecer o que você faz, eduque essas pessoas que chegaram e, por fim, faça a sua oferta. Bom, coloca aqui pra mim nos comentários se você já tinha ouvido falar sobre a linha editorial, se foi interessante esse tipo de conteúdo e, por gentileza, me dê ideias aqui. O que você gostaria de saber mais sobre esses assuntos? E por fim, esse aqui é o Instagram. Não esquece de seguir e lá tem muitas e muitas dicas para te instruir um pouco mais sobre esse assunto. Até a próxima!